Daniel capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 todinho. Eu vou ler junto com vocês ali, vocês acompanham. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Ele levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz e ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas, no momento em que ouvis o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita, das folhas e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que te construíste sobre os negócios da província da Babilônia. O nome deles são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego.
Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-lhes ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Ajudaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, por este culto tão gostoso, Senhor, e tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concede, Senhor. Tu és tremendo, Pai, e agora queremos pedir que tu possa falar conosco nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Amém e amém. Irmãos queridos, nós escolhemos esse texto para nós compartilharmos com os irmãos algumas coisas que, meditando na palavra, Deus nos mostrou, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? É muito importante, quando nós estamos envolvendo uma determinada situação, é muito importante nós analisarmos todo o contexto e procurarmos entender, procurarmos termos uma direção de Deus, amém? O que Ele quer nos ensinar através daquilo. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação adversa e a única coisa que nós pensamos é nos livrar dela. A gente só quer ficar livre dela e nada mais. Ok? Nada mais. Eu não quero saber por que eu fiquei doente, eu quero ficar curado. Para mim não importa qual foi a doença, eu quero ficar curado. Nós focamos em ficar livre do milagre. Ou melhor, nós focamos em alcançar o milagre, ficar livre do mal. E não focamos, não procuramos entender todo o contexto histórico, tudo aquilo, por que aquilo aconteceu, como é que foi, propósito, será que Deus tem um propósito, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas nós queremos ficar livre, queremos ser abençoados, só e apenas isso que nos interessa. E esse texto, irmãos, por isso exatamente eu escolhi esse texto, e é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Bem, é muito importante isso. É muito importante nós viajarmos na história e procurarmos, meditarmos e buscarmos até mesmo de Deus ensinamentos naquele momento que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o pano de fundo da história do livro de Daniel,
nós vemos que ele se refere exatamente ao cativeiro do povo de Israel na Babilônia. O livro de Daniel conta a história de realmente o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, em torno do ano 586. Na verdade, esse cativeiro ocorreu em três levas. Alguns escritores defendem em duas, mas foi exatamente três: 586, 587 a.C. e 603 também, um pouco mais além. Outra turma foi levada para Nabucodonosor, invadia, saqueava, ficava algumas pessoas lá e ele ia pegar mais um pouco. Nós estamos falando aqui exatamente de Judá, o reino estava dividido de Judá, ok? O livro de Daniel, basicamente, ele tem como destaque a história de 4 jovens, certo? 4 jovens crentes, inteligentes, capacitados, abençoados por Deus, que foram separados por ordem do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele virou para o chefe do eunuco, lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 3 ao 6, Aspenaz é o nome dele, virou para ele e falou assim: olha, você faz o seguinte, eu quero que você separe jovens. Ele não disse, o rei não falou para ele que ele deveria separar 4, mas eu quero que você separe os mais inteligentes, os caras bons, que eu vou dar serviço para eles no reino, vou dar uma posição para eles de destaque no reino, eu quero que você separe eles, os bons para mim. E ele foi lá, procurou conhecer os jovens e escolheu exatamente os 4. Então o livro, ele vai falar exatamente sobre isso, ok? Nós vemos a história desses 3 logo aqui no início, e depois nós vamos um pouco mais à frente, vamos ver então a história de Daniel, quando ele é livrado também da cova dos leões, e ele tem toda aquela experiência, ele cresce no reino, ele tem visões de Deus, amém? É algo muito interessante. Os 4 jovens que foram separados foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ok? Ele teve os seus nomes trocados. A gente fica assim preocupado quando a gente olha na história. E por que o rei mandou trocar o nome deles? Por que o rei mandou trocar o nome deles? Na verdade, isso é muito interessante, né? Porque o nome para o judeu naquela época significava muita coisa. E o rei, assim, troca o nome desse povo, porque eu não quero que eles lembrem mais da história deles do passado. Eles vão viver aqui agora uma nova história e o passado ficou para trás, então troca. Acontece que os nomes foram trocados, troca o nome deles e diz o seguinte: de Daniel para Belsazar, de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. Então troca o nome, e trocou o nome deles, para que eles esquecessem a história passada. Foi a vida deles para trás, e quem sabe até esquecesse da fé deles, né? Da fé no Deus deles. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eles não se esqueceram, né? Eles não se esqueceram, e a história nos mostra isso, ok? O cativeiro babilônico, irmãos, outra coisa importante que nós entendemos aqui, o pano de fundo, nós entendemos o porquê do cativeiro. O cativeiro babilônico foi imposto ao povo de Israel como consequência da idolatria que eles praticaram adorando deuses pagãos. Na verdade, como é que era essa questão da adoração a deuses pagãos? Nós sabemos que o povo pagão, eles tinham os deuses, todo tipo de Deus, o Deus da chuva, o Deus do campo, o Deus que fazia isso, aquilo, não é verdade? E no meio das lutas, no meio das dificuldades, o povo de Israel resolvia fazer isso também. Então essa fé dividida, né? Mas isso caiu como abominação diante de Deus. Então esse comportamento atraiu o castigo do Senhor sobre eles. Isso a gente pode ver lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 23, está claramente isso. E a coisa mais interessante, que às vezes, irmãos, nós
não cometemos essa idolatria assim tão explícita, né? Tão clara, de ir buscar socorro, livramento, buscar bênção em outro Deus. Na verdade, nós não fazemos isso. Mas às vezes, muitas das nossas atitudes, ok? Ao invés de nós confiarmos totalmente em Deus, a história, e isso é inteiramente aplicável. Eu quero fazer essa aplicação para vocês nessa noite. Ao invés de nós confiarmos totalmente em Deus, nós confiamos em outras coisas. Nós confiamos nas nossas próprias forças, ok? E às vezes ficamos lutando com nossas próprias forças para se livrar, para buscar resolver um problema. Não é verdade? Não, vai ser. A gente às vezes quer resolver um problema de relacionamento, ok? A gente quer um milagre na nossa casa para que o nosso relacionamento seja restaurado. E a gente quer resolver do nosso jeito, né? Do nosso jeito. Não. Se ele não consertar, ele me deve uma quantia de dinheiro. Se ele não me pagar, eu não vou reatar. Então a gente quer resolver da nossa maneira. Eu não diria que é uma idolatria, mas isso é uma falta de confiança em Deus. Voltar para a palavra. A gente tem que buscar a direção de Deus. É Ele que é o nosso Deus. Nós temos que procurar no Senhor como é que nós vamos resolver aquilo. Qual que é a direção? E Deus coloca no nosso coração essas atitudes. Então é muito interessante isso. Mas nessa experiência, nessa história toda, além de tudo isso aqui que nós já aprendemos, eu ainda quero falar mais algumas coisas com vocês nessa noite. Amém? Primeiro, nós precisamos aprender com os erros do passado. Esses jovens aprenderam isso. Eles estão diante de uma situação. Eles sabiam muito bem o que os levaram ao cativeiro. Foi a idolatria, foi buscar socorro em outros deuses, foi adorar outros deuses pagãos. E agora, eles não querem cometer o mesmo erro. Eles não querem cometer o mesmo erro. Eles estão diante de uma situação muito difícil. Esses 4 jovens, pode ser que eles, eu acredito que eles, porque quando diz que a nação de Israel foi levada cativa em função da idolatria, não significa que todo o povo de Israel estava envolvido na idolatria. O castigo veio, a mão de Deus veio sobre todos, mas tinha o povo fiel lá. Então, quando esses 3 jovens estão naquela situação, ok? Naquela situação, se não adoram a uma imagem, se não se dobram diante de uma imagem, ok? Eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, ok? Seriam lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles aprenderam com o erro do passado e lembrou, não, nós estamos aqui, nós vemos aqui porque o nosso povo fez isso, e agora nós não podemos fazer isso. Então eles ficaram com a fé firme no Senhor. Então, queridos, essa história nos ensina que nós precisamos aprender com os erros que cometemos no passado. Às vezes, nós cometemos um erro no passado, a gente entra numa enrascada e parece que não aprendeu nada, comete de novo o mesmo erro, e comete o outro, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas eles aqui resolveram fazer o seguinte: nós vamos não adorar, vamos ter um comportamento, não vamos adorar essa imagem, não vamos cometer o mesmo erro que o nosso povo cometeu da idolatria, mas nós vamos ficar firme diante de Deus, nós vamos ficar firme diante do Senhor, e nós não vamos fazer isso. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Não vamos fazer errado, pensando que a solução, ou no desespero. Nós queremos, irmãos, a bênção. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos consertar muitas vezes as nossas vidas diante do altar do Senhor. A gente não quer agir de maneira diferente. É verdade? A
A gente quer continuar fazendo a mesma coisa, queremos que Deus resolva o problema nosso e depois a gente vai e cai de novo no mesmo erro. Então, essa história nos ensina isso, ok? Essa história nos ensina, irmãos, que Deus honra aqueles que são fiéis. Deus é Deus. A importância da fidelidade de Deus, a importância da fidelidade nossa no testemunho, principalmente no nosso testemunho. Porque, veja bem, esses 3 jovens estavam diante de quem? Nós vimos ali, de governadores, de magistrados, do rei, das autoridades todinhas da Babilônia. Estava ali. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida é uma carta aberta. Então a importância da nossa fidelidade a Deus, do nosso bom testemunho, é tremendo. E Deus olha isso, Deus vê isso. Versículo 15: agora, pois, estáis disposto, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, da folia, prostrai-vos a adorar mais do que fiz? Porém, se não adorares, seria ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Contextualizando a história, eles falaram o seguinte: ó rei, ouve isso, não precisa tocar música nenhuma não. O senhor não precisa nem tocar a música, nós já temos a resposta. Não precisa tocar gaita, nós já temos a resposta. Nós não vamos adorar e acabou. Quem sabe, né? Poderia dar um tempo. Será que a gente adora ou não adora? Vamos tocar. Deixa ele tocar, ele não tem que mais para a gente pensar, né? Mas eles nem deixou. Respondeu na bucha. Isso é fidelidade, irmãos. Quero ver se vocês são crentes mesmo. Queremos a bênção, mas precisamos também do nosso bom testemunho. O testemunho da fidelidade. Deus honra, irmãos, como nós somos fiéis ao Senhor. Deus honra a fidelidade daqueles que são fiéis. Possamos passar até dificuldade, mas Deus dá uma virada na página da nossa vida. Possamos passar a luta, mas Deus dá uma virada. Para aqueles que são fiéis, Deus dá uma virada. Isso é milagre de Deus. Passamos as lutas, mas Deus dá uma virada. Faz uma reviravolta na nossa vida e a bênção vem. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós aprendemos outra coisa nessa lição. Além de aprender que nós precisamos aprender como erros do passado, amém? Para que não cometemos o mesmo erro, esses homens fizeram isso. A importância da fidelidade a Deus, amém? Deus honra aqueles que são fiéis. A bênção do Senhor vem. Precisamos orar pelas nossas necessidades, crendo que Deus é poderoso para nos livrar. Mas a última palavra, a nossa oração, a gente deve sempre pensar nisso. A última palavra é de Deus. Ela é de Deus. Eu vou orar. Se for não, é de Deus. Se for sim, é de Deus. Se for não, é de Deus. Se for sim, é de Deus. Foi isso que esses jovens responderam para o rei. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto a isso, não precisamos de responder. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. É como se eles tivessem: não vamos nem orar. Eu acredito que eles nem oraram, nem. O cristão anda assim, irmãos. O cristão anda na direção de Deus. É na bênção. É na direção de Deus. Acompanhando. Sabendo que Deus está dirigindo, guiando a vida. Esse é o crente fiel. Ele sabendo que Deus está cuidando dele. Deus está cuidando da vida dele. E se ele quer livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, chegou a minha hora. E aí? Acabou. Se Deus quiser que eu perca tudo e fique pobre, amém. Eu vou entender, eu tenho que buscar, entender de Deus. E agora? Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Porque eu era rico e fiquei pobre. E agora? O que o Senhor tem para mim?
eu vou desfrutar, eu vou viver também assim. Foi o que Paulo disse, foi o que o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. É bíblica isso, irmãos. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Amém? Nós precisamos aprender a entender isso, andar na direção de Deus. Se Deus quer livrar, Ele vai livrar. Se Deus vai operar milagre, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo fiel. Se tem luta, eu sou fiel. Se não tem luta, eu sou fiel também. Se tem luta, eu estou na igreja. Se não tem luta, eu estou na igreja. Se tem luta, eu também tenho que estar na igreja. A não ser que a circunstância da luta me impeça de estar aqui, como ter que acompanhar um parente, mas eu estar longe da igreja, porque eu estou passando um momento difícil e eu quero ficar em casa no quarto. Isso não soa bem diante de Deus. Deus é Deus e nós precisamos entender isso, que Ele está acima da nossa vontade. A vontade dele está acima da nossa vontade. Amém? E a gente deve, quando a gente demonstra isso, essa é a fé genuína. Essa é a fé que alegra o coração de Deus. Amém? E isso é muito lindo, irmãos. Foi isso que esses moços ensinaram. Amém? Aleluia. Mas essa história também nos ensina algo tremendo, né? Quando eu olho para isso aqui, eu vejo algo tremendo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O testemunho do Felipe, né? Nós ficamos sabendo desse negócio do Felipe agora, esses dias. Tem umas 2 semanas, né, amor? Que ele precisou fazer um exame. E o médico falou, mas ficou marcado lá, porque ele ficou lá, marcado lá. E o médico falou, não, você tem alguma coisa aqui, né? Tudo indica que você fez uma cirurgia, do jeito que está o seu abdômen. Irmãos, um sinal de Deus, que coisa linda. A gente precisa entender a maneira que Deus age. Ele próximo da gente, né? E o Felipe nem sabia, né, irmãos? Né, amor? E o Felipe nem sabia dessa experiência, eu não tinha contado para ele, nem sabia disso, ou sabia, não lembrava. A gente às vezes não lembra, ele passa tanto tempo, a gente esquece do milagre, né? Não podemos esquecer. Mas essa história nos ensina algo interessante. Acontece que eles nem precisou, os três jovens, não virou para o rio, não precisa nem tocar a flauta, não perde seu tempo, não antecipa essa jogada nossa, joga logo dentro da fornalha, faz o que o senhor quiser fazer, porque não toca, não, joga logo. E foi isso que o rei fez, né? O rei nem mandou tocar. Quando eles responderam, o rei ficou furioso e chamou o pessoal e falou assim: além de jogar, eu vou amarrar esses caras. Que às vezes, eles são muito espertos, um moço novo, quem sabe eles saem correndo, pula, dá um jeito de fugir, né? Amarra eles, amarrou o pé, amarrou o braço, atou e joga esse moço lá. E a fornalha de fogo estava tão quente, irmãos, que joga, e os homens que jogaram lá de fora, engraçado, Deus ainda mostra esse outro milagre, né? Quer dizer, do lado, olha, a calor era tão grande que os homens morreram queimados por indução, calor por indução. Eles morreram queimados por indução, né? Não é que a labareda, eu não sei se a labareda saiu, né? Mas eu sei que pegou, não sei como foi, né? Mas podemos dizer que foi um calor mesmo, tão grande. E eles morreram, e os outros não. Entraram lá. Mas o versículo 25 nos conta algo interessante. Quando eles caíram matados, versículo 23, diz que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa, foi aquecida vezes mais, né? Eles caíram lá dentro amarrados, ok? Eles caíram amarrados. E como o rei não viu nenhum grito, não viu nada, o rei viu aqueles outros morreram, o rei se levantou, né? O rei se espantou, ele se levantou depressa lá
estava, não sei se ele tinha um trono lá, um móvel, né? Provavelmente sim. E disse aos seus conselheiros, chegou perto e disse, a fornalha disse aos seus conselheiros, nós não lançamos foi 3 homens atados dentro do fogo, eles não estavam amarrados dentro do fogo, nós não lançamos eles amarrados. Ele respondeu, sim, nós lançamos eles amarrados. Amarrados. Ué, por que tem 4 lá dentro? E por que eles não estão amarrados? Por que eles estão soltos? Que milagre, irmãos. Não só soltos, eles estão soltos. Eu não sei se o fogo queimou só as tiras de pano, de corda, o que eles amarraram. Eu não sei se Deus tirou, eles caíram e os 3 saíram. Não sei como é que foi, entendeu? Não sei, mas eles estavam soltos. E o rei falou, eles estão soltos e eles não estão com nenhum dano. Estão com roupa, estão com as roupas que desceram, estão bem. E tem não é 3, tem 4. E aquele que está lá dentro é semelhante ao Filho dos deuses. A minha tradução diz isso. Ao Filho dos deuses. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Essa história nos ensina que mesmo em nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Sadraque, Mesaque e Abednego podia imaginar o seguinte: Deus vai livrar. Eu não sei como, mas Deus livrar e ao mesmo tempo mostrar que Ele estava junto com a gente naquela situação. Então essa história, irmãos, ela nos ensina que mesmo em nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele está aí cuidando das nossas vidas. É isso que essa história nos ensina. Eles lançaram 3 homens, mas o rei disse, eu vejo 4. E o 4 tem a imagem, a semelhança dos filhos dos deuses. Nos faz lembrar a palavra de Jesus, que os discípulos estariam convosco todos os dias, até a consumação do século. E esse 4 homem aqui, irmãos, é Jesus mesmo. Isso aqui é a teofania, é a manifestação do Cristo no Antigo Testamento. Aqui é um anjo que parece para Abraão e diz para ele que Sara vai dar a luz. É o Jesus, é o anjo. Todas as vezes que a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é a teofania, é a manifestação de Jesus, do Filho de Deus, ainda no Antigo Testamento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, nós estamos concluindo. O texto diz que no versículo 29, o rei fez o decreto. O rei fez o decreto. Gente, testemunho é tremendo. O que Deus faz nas nossas vidas abala reinos, abala terras, faz movimentos. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Por que Nabucodonosor fez isso? Porque ele era o reino mais poderoso da sua época. Então ele faz esse decreto e diz o seguinte: olha, os reinos vizinhos aí, se eu ficar sabendo que alguém falou alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou mandar meu exército aí acabar com vocês. Porque é isso que ele fala aqui, ó. Todo reino, nação ou língua. Então
é capaz de levar outras pessoas a se converterem ao Senhor. Tem muito crente, tem muitas pessoas, amém, que às vezes demora um pouquinho mais para se aceitar o Senhor, amém, por causa de um falso testemunho, por causa de um testemunho ruim de um crente. Quantas vezes a gente já fez outra pessoa dizer assim, nossa, né, eu desviei por causa disso, por causa daquilo. É claro que a gente tem todo um contexto, né, às vezes é uma desculpa, mas o que nós vemos aqui, irmãos, que é a importância do testemunho. A importância do testemunho. O rei ficou assim, ele tão maravilhado, o testemunho foi tremendo, amém? Ele ficou tão maravilhado com o que Deus fez, com a coragem também daqueles moços, né? Então o testemunho de fidelidade a Deus é capaz de levar outras pessoas a se converterem ao Senhor, a se deitar aos pés do Senhor. Nós não podemos esconder aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. O rei soltou um decreto dizendo o seguinte: avise a todas as nações. Avise a todas as nações. Às vezes a gente gosta muito de redes sociais, sim ou não? A gente gosta de postar uma foto, posta uma receita, conta na rede social. Marisa, a senhora já contou na rede social o testemunho da senhora? Já fez um vídeo? O meu testemunho mesmo não. Faz um vídeo, Marisa. É muito grande. Não, Marisa, mas faz um vídeo. Faz um vídeo, Marisa, curto. A espécie de um rio. Se a gente não faz rios, bota uma música de fundo. Faz um vídeo. Rápido. Entendeu? Hoje eu estou com tantos anos atrás. Deus me curou de um câncer. Nós temos a rede social na mão. Faz um vídeo. A senhora não tem lá no CD da senhora no YouTube? Manda para o YouTube, curtindo. Amém? Nem que seja curtindo. Faz um vídeo para colocar no Instagram, no Facebook, rapidinho, né? Mostrando o testemunho da senhora. Olha, e coloca. Olha, não prepare para falar isso para a senhora, não. É Deus que está falando para a senhora fazer isso. Amém? Só um minutinho, deixa eu só concluir, Paulo, senão eu foge do raciocínio. Eu já dou oportunidade para você, tá? Então, queridos, nós estamos concluindo. A hora está um pouquinho avançada. Só recapitulando, eu vou dar oportunidade para o Paulo, amém? Nosso testemunho tem que ser forte, é muito mais do que só a igreja. Amém? Coloca no Face, coloca. Pode ser que alguém vai ver aquilo lá e vai se agradar. Alguém vai ouvir aquilo lá. E eu fico pensando o seguinte, que o rei soltou o decreto, mas ao mesmo tempo, o pessoal queria saber, né? Sim ou não? Por que esse decreto? E a história foi se esparramando. Não, o decreto foi o seguinte, é porque esses moços não quiseram adorar a estátua do rei Nabucodonosor, e veio uma sentença, o rei mandou jogar na fornalha, e o rei falou para ele: eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. E eles desconfiaram no Deus dele, e Deus livrou. Então o rei agora está maravilhado com Deus dele. O rei se converteu, está maravilhado. Se converteu no sentido de temor, coração, encantado. Está maravilhado com o testemunho dele. Irmãos, é lindo. Eu quero concluir só recapitulando. Como eu falei no início, a gente precisa aprender com todo o milagre, toda a história do milagre. Nós precisamos aprender com os erros do passado. E às vezes a gente fica cometendo o mesmo erro, que aqueles moços perceberam que sabiam que eles estavam ali por causa da idolatria, agora eles não podiam, eles estavam num grande desafio, e eles não podiam permanecer e adorar aquela estátua. A importância da fidelidade a Deus, amém? Quando nós somos fiéis, Deus também honra essa fidelidade. Por isso Deus nos livrou, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A nossa oração para o milagre é nosso. Nós temos que estar preparados para receber o sim e o não de Deus. Amém? Se Deus quer livrar, livra. Se não quer livrar, se tiver que morrer, está
fala, nada, eu vou morrer. Se tiver que morrer de câncer, eu vou morrer. Se tiver que partir, eu vou partir. Se tiver que morrer, assim eu vou morrer, e aí, mas eu vou orar, e Deus vai responder. Essa história também nos ensina que nós não estamos sozinhos na nossa vida. Deus está conosco. E ela nos ensina também, irmãos, que o nosso testemunho de fidelidade a Deus é capaz de levar outras pessoas a se converterem. É muito além. Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Sim, Paulo, pode falar agora. Pode. É o seguinte, porque quando eu cheguei aqui para a igreja, eu comprei um CDzinho da irmã disso, né? Porque a voz fica uma voz muito marcante, uma voz forte, potente. E eu sou assim, eu gosto mais de música. Comprei um CDzinho da irmã disso. Eu fui pintar uma casa lá atrás do presídio. Eu estou lá no carrinho lá, trabalhando e com o som ligado. Eu estava com o CDzinho da Marisa passando lá no carro. E aí uma mulher, um vizinho lá assim, a mulher pôs o pescoço lá assim no muro e falou assim, ô moço, quem que é essa cantora que está cantando aí? Você está com ele aí? Eu falei, é uma irmã lá da minha igreja. Eu falei assim, eu precisava de um CD desse ali. Aquele cara está todo mundo afastado do caminho de Deus, está todo mundo desviado. Tirei na memória, tirei o CD, falei, também se presente para o senhor. Dei para ela o CD de Marisa. Glória a Deus. Voltou todo mundo para os caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Voltei para lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar. Nós estendemos um pouquinho o horário, mas é muito importante, eu queria falar aquilo que Deus colocou no nosso coração desse texto. Bem, vamos orar. Nós lemos um texto de milagre, nós somos um culto de milagre. Se Deus quiser abençoar, Deus vai abençoar. Eu creio, vamos ficar de pé para a gente orar? Amém? Eu creio que vai acontecer milagre aqui nessa noite. Se Deus quiser que sejamos todos nós alcançados pelo milagre, seremos todos alcançados. Mas se Deus quiser que um só seja, amém. Hoje, amém. Deus quiser que seja só um, amém. Amém. Então nós vamos orar, apresentar o nosso milagre na presença do Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvados. Não vamos ministrar unção. Hoje, nosso horário da manhã, vamos orar, apresentar as nossas vidas ao Senhor. Coloca aí o seu milagre na presença de Deus. Amém? Comece a orar aí. Amém? Comece a orar aí. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a orar ao Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Amém? Sim. Pode falar. Senta um pouquinho aí, vamos ouvir o irmão Sebastião. Amém. Eu tinha feito um exame do esôfago, aí o médico fez e constatou estreitamento do esôfago. Era o Alberto Zacarias, acho que você deve lembrar dele. Aí eu fiz o exame e ele falou assim, olha, esse problema do senhor vai ter que fazer cirurgia. Porque daqui uns dias já nem vai evoluir mais. Aí eu fiquei aqui pensando, poxa, eu com 4 meninos em casa, tudo pequeno, eu trabalhava com produção. E como é que esse povo vai passar? Pagava aluguel. Mas aí pôs na minha cabeça e fui ter. Falei para a mulher, falei, ó, ele me disse, se eu não fizer a cirurgia, daqui uns dias eu não vou alimentar mais. E fui para lá, internei. Passei a noite, ele falou para mim, a alimentação do senhor vai ser um pouco de noite, só no dia. Aí daqui 3 dias vai fazer cirurgia, tem que fazer limpeza total. Eu falei, tá certo, doutor. Aí quando foi
passou um dia e o outro, por amanhã, para fazer cirurgia de manhã. Vou chegar aqui por volta de 7 horas, vai fazer bem cedinho. Aí eu tomei um copo de leite à noite, no dia eu levantei de manhã, e quando, não sei o que deu em mim não, saí no corredor do hospital. No corredor apareceu um senhor que tinha feito a cirurgia, ele estava todo aberto, assim, até embaixo. E perguntei para ele, o que aconteceu com você? Ele falou, essa é a cirurgia que eu fiz para o novo, estou voltando para abrir ela de novo. Tem que abrir. Mas está tudo infeccionado assim, até eu vi você cortar mesmo. Aí eu, gente, isso. Nem tive resposta para ele. Voltei pelo quarto e falei, eu não vou fazer cirurgia mais. Fiquei lá. Quando eu saí do corredor, encontro com ele. Ele falou assim, já está preparado? Eu falei, estou para ir embora. Falei, desse jeito para ele, mas não queria cirurgia. Eu falei, não vou fazer não. Porque aquele solteiro ali voltou para abrir de novo. Eu não quero que aconteça isso comigo. Falou, não, isso não vai acontecer, porque o senhor está novo, a cirurgia é simples. Falei, mas não quero ter essa experiência comigo não. Vou embora. O senhor pode assim, me dar a alta lá que já estou indo. Não foi Deus? Foi o milagre de Deus? Milagre. O senhor não precisou fazer a cirurgia e foi curado. Todo é hoje. Aleluia. A gente sente que foi a vontade de Deus, né? Foi o agir de Deus. Amém. Fez aquela pessoa passar naquela hora que não sai do corredor. Que eu estava dormindo, acordei e levantei, passei na hora, eu ia passando assim. Eu saí lá e encontrei ele. Amém. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer oração ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nosso Deus. E vamos orar como eles. Se Deus quer fazer um milagre, que Ele faça. Coloque o seu milagre na presença do Senhor. E Deus vai fazer milagre aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, a tua palavra é poderosa, Senhor. Essa história não está aqui na Escritura Sagrada, ó Deus, como uma história bonita, para nós ficarmos maravilhados, Senhor, e não tirarmos a aplicação para as nossas vidas, meu Pai. E nós queremos aplicar tudo, ó Deus, que essa história e outras mais que estão aqui nos ensinam. E nós queremos agora, nessa noite, neste culto, quarta do milagre, apresentar diante do Senhor cada irmão que aqui está, com a sua causa diante do Senhor, diante do Senhor, diante de Ti, ó Pai. Se o Senhor quiser, se fosse a sua vontade perfeita, agradável, Senhor, a sua boa vontade, Senhor, os desígnios do Senhor para cada vida que aqui está, que o milagre aconteça agora, Senhor, que o milagre aconteça agora, que as portas sejam abertas, que o enfermo seja curado, que o oprimido seja liberto, Senhor, toda a causa apresentada diante do Senhor, Pai, Tu és Deus tremendo, louvado, exaltado seja o Teu nome, e nós como igreja do Senhor, nós oramos crendo na bênção do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor, ó Pai, oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus, aleluias. Irmãos, tem encerrado o nosso culto, passou um pouquinho, amém? Mas amanhã oração, de manhã 6 horas, à noite nós vamos ter lá na igrejinha. Domingo nós não vamos ter assembleia, presta atenção aqui, ó, a assembleia foi adiada para o dia 7, né? 7/5. Domingo, escola dominical e culto à noite. Os nossos irmãos, amém? Culto das irmãs, dirigido pelas irmãs domingo.